Do IBMEC de Belo Horizonte, professor Adriano Cerqueira, gentilmente nos atendendo para falar um pouco sobre essa fase de pré-campanha. Tudo bem, professor? Sempre bom te receber aqui. Agora sim, boa noite. Boa noite, Thiago. É sempre um grande prazer estar aí com vocês, da Jovem Pan e a grande audiência. Muito obrigado. Professor, agora há pouco a gente estava discutindo aqui com os nossos comentaristas, que vão, claro, participar também dessa nossa conversa, sobre Ronaldo Caiado, nessa tentativa dele de buscar os votos, claro, de Flávio Bolsonaro. Nesse momento, nesse primeiro turno, claramente ele precisa tentar tirar os votos. Inicialmente, nesse começo ainda de campanha, quando os dois, por exemplo, não escolheram os nomes para vice, ainda tudo muito no começo, mas de uma certa maneira, como que ele vem fazendo essa tentativa de buscar os eleitores de Flávio Bolsonaro, porque é nele que ele precisa mirar, não é, professor? Sim, mas com muito cuidado, porque não vamos esquecer a estratégia, feita pelo ex-governador Dória, de São Paulo, que logo que foi eleito governador se colocou como anteparo, quase uma oposição direta ao próprio Bolsonaro, e ele viu o seu eleitorado se reduzir, tanto até que nem pôde disputar a reeleição para São Paulo. Eu acho que o maior temor que os candidatos, que estão querendo ser uma alternativa a Flávio Bolsonaro, vai ser exatamente não se indispor contra esse grande eleitorado que o Bolsonaro tem. Quando eu falo Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro, que conseguiu fazer rapidamente a transferência, do seu potencial eleitoral para o seu filho. O eleitorado entendeu isso sem conhecer direito o Flávio Bolsonaro. Eu acho que as chances que o Ronaldo Caiado tem são no sentido de se mostrar mais viável e melhor que o Flávio Bolsonaro no decorrer da campanha. Mas ele não pode fazer isso criticando duramente ele. Pelo contrário, eu acho que ele tem que se voltar mais para o Lula, fazer críticas ao governo, se mostrar como alguém da oposição, mas alguém da oposição que pode ser mais experiente, mais adequado e melhor do que o próprio Flávio Bolsonaro. No momento agora, a maior preocupação que eu acho que o Caiado tem é se tornar mais conhecido. Então, essa declaração de ser a favor desse projeto de lei contra a misoginia, é uma forma dele ganhar foco, dele aparecer no noticiário, aparecer nas redes sociais, ser mais conhecido. Eu acho que o que ele deve ter mirado com essa declaração foi exatamente já se mostrar mais conhecido pelo eleitorado, principalmente, como já foi bem destacado pela Dora Kramer e pelo Cristiano Vilela, o fato do boa parte do eleitorado brasileiro ser mulher, ser feminino e estar de certo modo, sensibilizado por essa questão. Professor, deixa eu trazer os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, Adriano. Olha só, eu queria saber qual é a sua opinião, porque eu tenho ouvido muito cientistas políticos e principalmente pessoal ligado a institutos de pesquisa. Antônio Lavaredo, Renato Meirelles, do Locomotiva, o Felipe Nunes, do Quest, o menino do Paraná, o Murilo Hidalgo, eles todos, mais ou menos nessa altura, eles estão defendendo uma tese de que, olha, não dá para a gente ficar acreditando que a tal da polarização está consolidada, que o jogo está dado, tem mais de 60% do eleitorado sambando, a campanha não está na rua e, portanto, não é verdade que não tenha uma possibilidade de candidaturas alternativas furarem essa bolha. Queria saber qual é a sua visão, a sua análise sobre esse aspecto. Boa noite, Dora Kramer, sempre um prazer. Olha, eu acho, claro, é possível sim, até porque a grande dificuldade que eu acho que o Flávio Bolsonaro vai ter na campanha dele é sair da condição de ser filho do Jair Bolsonaro, que é o que está lhe garantindo essa boa posição. Se ele não fizer uma boa campanha, se ele não cuidar bem da sua imagem, das suas alianças, o modo como ele vai fazer o desempenho de uma campanha complicada, como é uma campanha majoritária, pode sim levar a que ele tenha crescentes dificuldades para conseguir segurar esse eleitorado. Só que eu acredito que, pela capacidade que o Partido Liberal tem hoje, pela experiência adquirida, inclusive, nas eleições de 2022,
acredito que vai ter um bom staff de campanha. Acredito que eu não posso imaginar ele fazendo campanha ruim, né? Eu acho que, tecnicamente, ele deve fazer uma boa campanha e isso deve dificultar as chances de uma terceira via se consolidar. Está em aberto, sim, né? A gente não sabe o que pode aparecer durante a campanha. É um candidato novo, né? Não deixa de ser um pouco a ideia de uma terceira via, o Flávio Bolsonaro, porque ninguém esperava o nome dele, ele foi a surpresa. Né? A terceira via sempre tem essa questão da surpresa. É uma surpresa ligada, né, à família Bolsonaro e ligada também a essa polarização. Mas é uma surpresa também que é rejuvenescida, é um rapaz bem educado, que aparece bem, fala bem, não tem frases complicadas, soube, a meu ver, de uma forma taticamente correta, se posicionar nessa questão da PL da misoginia, para não abrir um flanco, né, numa área que é complicada para a candidatura dos bolsonaros, que é a ala feminina. Então, assim, eu acho que o Flávio Bolsonaro está com perfil de candidato e parece que ele veio realmente para levar a sério essa disputa. Se ele tiver uma boa campanha, tiver um bom desempenho, eu acho que vai ser difícil tirar essa vantagem que ele conquistou tão rapidamente. Agora, com certeza, terceira via tem chance sim. Se a população começar a ficar muito desgastada com essa polarização, Lula e Bolsonaro de novo, né, mesmo que seja um Bolsonaro rejuvenescido, pode dar chance sim. Só que no momento eu acho mais improvável. Eu vejo difícil não ter, né, um cenário de disputa no segundo turno entre esses dois nomes, que é Lula e o Flávio Bolsonaro. Professor, agora Cristiano Vilela. Vilela? Professor, boa noite. Nos últimos dias, muito tem se falado sobre o nome que seria um perfil mais adequado para candidatura a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Por vezes já se falou de Tereza Cristina, alguns o perfil de uma mulher ligada ao agro, outros uma mulher ligada à Igreja Católica, outros uma mulher nordestina ligada a evangélicos, outro uma pessoa de Minas Gerais, o governador de Minas, enfim, tem várias peças no tabuleiro. Na sua avaliação, na sua leitura, qual seria o perfil mais adequado estrategicamente para ocupar o posto de vice de Flávio Bolsonaro? Boa noite, Cristiano Vilela. Um prazer estar conversando com você também. Olha, eu acho que é um jogo em aberto que mostra essas dificuldades. Se ele investir na candidatura vice, né, no caso do Zema, ele vai ter uma chance de consolidar mais ainda seus votos aqui em Minas. Quem sabe abrir uma boa vantagem sobre Lula, porque no momento a gente está vendo que aqui em Minas está empatado, né, com uma ligeira vantagem para o Lula. E em relação a 4 anos atrás, inclusive, o Flávio Bolsonaro está tendo um desempenho pior do que teve o pai dele, mas porque ele também é bem conhecido pelo eleitorado. Por mais que o eleitorado fala que sabe quem é o Flávio Bolsonaro, sabe porque sabe que é o filho do Jair Bolsonaro, mas não conhece o Flávio Bolsonaro tão bem quanto conhece o Lula. Então, assim, o Flávio Bolsonaro vai ter que, ao se mostrar mais conhecido nesse eleitorado, conquistar e segurar esses votos, tendo patrocínio, né, o apoio do Zema, que é bem querido aqui no eleitorado mineiro, ele tem mais facilidade com isso. Então, seria uma estratégia de avançar, né, a distância aqui no Sudeste em relação a Lula, tendo em vista que o Lula não está conseguindo, pelas pesquisas, repetir a performance no Nordeste de 4 anos atrás. A outra opção é exatamente tentar explorar mais esse Nordeste. E aí, um bom candidato, como seria o de Zema aqui no Sudeste, teria que ser trabalhado lá no Nordeste, de preferência mulher. O problema é que os nomes que estão aparecendo, eu vejo hoje mais assim, favorável para as opções do Flávio Bolsonaro, o do Zema, caso o Zema de fato queira ser vice. Porque eu acho que o Zema está vinculando a possibilidade de ser vice à difícil postura política para a sua sucessão aqui em Minas Gerais. Eu tenho falado, né, que a sucessão estadual de Minas vai definir o processo de definição de chapa presidencial, porque Minas é muito importante e o problema é que o Zema não é mais possível de ser candidato novamente, ele tem um legado importante, só que não aparece um nome tão forte assim, diretamente ligado a ele. E isso, né, qualquer negociação para a costura da chapa aqui em Minas vai envolver a consolidação de uma chapa presidencial.
aí, quem sabe, né, com o nome do Zema de vice. Então, dos nomes apresentados, eu acho que o que tem um capital político aparente maior e que possa gerar um ganho, mesmo que seja não muito grande, para a candidatura do Flávio Bolsonaro hoje, seria a de Romeu Zema. Professor Adriano Cerqueira, do IBMEC de Minas Gerais, mais uma vez obrigado pela gentileza, pela atenção. Volte sempre, professor. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, a gente queria ficar conversando com o senhor muito mais para falar sobre outros temas, mas o senhor vai voltar outras vezes. Um abraço, professor. Um abraço, é sempre um grande prazer. Pode chamar que eu podendo, estarei presente. Muito obrigado.